Existem aí 5 reinos para ser abordado dos livros de ensino médio e datam desde 1969 pelo senhor conhecido como Whittaker, que utilizou parâmetros ecológicos e não evolutivos para classificar os seres vivos em alguns reinos. E aí existem o reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista e reino moneira. Nos livros de ensino superior, nós temos aí 7 reinos a serem estudados. Mas a vocês, alunos do ensino médio, apenas 5 reinos: animal, vegetal, fungi, protista e moneira. O reino animal, gente, é o reino que vão possuir animais pluricelulares, ou seja, com várias células, e estas células são eucariontes. Células eucarióticas, ou seja, com um núcleo verdadeiro, ou seja, com um DNA protegido e envolto por uma membrana chamada carioteca. São heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, nem por fotossíntese e nem por quimiossíntese. E, grosseiramente, podemos classificar os animais em animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, no caso aí, para ser visível, a minhoca, e os animais vertebrados, aqueles animais que vão possuir coluna vertebral, representado pelos outros animais aí, inclusive o tubarão-martelo. Já o reino vegetal, ou também chamado de reino metáfita, abrange indivíduos pluricelulares. Dependendo dos autores, vocês vão ter uma alga aí chamada clorófita, que possui indivíduos unicelulares. Mas a grande tendência é colocar essas algas lá no reino protista. Portanto, no reino vegetal, indivíduos pluricelulares. Também com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo organizado, um núcleo verdadeiro. São autótrofos, na verdade. Todos sabem que as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, aquele pigmento chamado clorofila que está presente, sobretudo, na organela conhecida como cloroplasto. E, grosseiramente, podemos classificar as plantas sem flores, criptógamas, e as plantas com flores, ou fanerógamas. Nas plantas sem flores, nós temos indivíduos como os musgos e samambaias. E nas plantas com flores, pinheiros e roseiras. O reino moneira é o reino mais antigo, que possui indivíduos mais antigos de todos. É um reino onde vai abranger células procarióticas, aquelas células primitivas, que não possuem um núcleo verdadeiro, que não possuem um núcleo organizado, que não possui aquela membrana que envolvendo o material genético, que é a carioteca. E nós temos aí como representante as bactérias e as cianobactérias, gente. Cianobactérias, conhecidas como algas azuis, está representada aqui, ó, pela figura do lado direito inferior. Tá? São as cianofícias, cianobactérias ou algas azuis. Elas produzem a maior parte do gás oxigênio do planeta Terra. O reino fungi abrange indivíduos eucariontes, certo? Com célula com núcleo verdadeiro. São decompositores, gente, e graças a Deus aí realizam a decomposição, porque senão haveria um lixo para todo lado no planeta Terra, juntamente com bactérias, auxiliam na decomposição da matéria orgânica. São heterótrofos, tá? Mesmo aí alguns fungos, bolores, tendo tonalidade verde, não confunda com a presença de clorofila. Eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos. Por isso que eles vão atrás de matéria orgânica para decompor. E a sua célula, gente, é conhecida como hifas. Então, até vocês falarem célula de fungo, o professor aqui fala hifas, que se resume a ser a célula do fungo. O conjunto dessas células, chamado hifas, forma o micélio. A importância desse reino é, sobretudo, aí na alimentação. Por exemplo, o champignon, utilizado na fabricação de estrogonofe, é um cogumelo. Por exemplo, também queijos, como queijos Roquefort e Gorgonzola, utilização de fungos. Por exemplo, também na produção de fermento biológico, que é um fungo chamado Saccharomyces, tá? Outra importância, a decomposição, nem precisamos falar mais disso. Medicamentos, o fungo Penicillium, ele é de extrema importância na produção de um antibiótico chamado penicilina, que combate algumas bactérias e causam doenças também, as famosas micoses, como por exemplo, pé de atleta, frieira. O reino protista, gente, vai abranger protozoários unicelulares,
tá? Aqui representado pelo Trypanosoma cruzi. Então, os protozoários unicelulares, todos, tá? Mas existem alguns protozoários que, mesmo sendo unicelulares, é visível a olho nu. Existem algas protistas, estas unicelulares, tá joia? Como aqui representado as euglenas, e existem aí aqui representado uma diatomácea, e nós temos também as algas pluricelulares. Estas algas pluricelulares, em alguns livros, ainda são enquadrados dentro do reino vegetal, dentro do reino metáfita, lá das plantas. E aqui nas algas pluricelulares, nós temos lá as clorófitas, as rodófitas, as faiófitas. Os protozoários são heterótrofos por ingestão, tá? E as algas são autótrofas. Com exceção da euglena, aqui representado no meu lado direito inferior, elas são chamadas de mixotróficas, porque elas fazem tanto a heterotrofia quanto a autotrofia. E, é claro, são eucariontes. Então é importante lembrar que o único reino que é procarionte é o reino Monera, que é o das bactérias.